Pessoal, toda vez que tem repá, né, é essa história. Vai se aproximando data de repá, principalmente esses debates aí voltam à tona, né? Afinal, a imprensa é clubista, né? Ou seja, a imprensa paraense, ela tem um lado, e esse lado geralmente é o lado do rival, do Remo. Será que isso realmente existe? Bora bater um papo aí depois da vinheta. Meus amigos, não se esqueçam aí, por favor, de se inscrever no canal e dar o like aqui no vídeo, né? Quem é do rival, que veio só pra zoar, vocês já conhecem, né? Dá o dislike, que isso também ajuda aqui o canal rival, beleza? Então, afinal, existe ou não existe imprensa clubista, né? Principalmente isso aqui no Pará ocorre muito porque âmbito nacional nem se fale, né? Se diz que a Globo ela é clubista em relação a Flamengo e Corinthians. Aqui no Pará existe essa história de que o clubismo seria ainda em favor do Remo, né? Isso porque uma emissora X, o dono é um certo político que é conhecidamente por ter uma família do clube do Remo, e a outra órgão de imprensa, o diretor de esportes, né? Ele é reconhecidamente, declaradamente também remista, né? Então, por isso se cria esse debate se é ou não clubista, né? Eu já vou dizer para vocês, né? Desculpa, já vou dizer para vocês. Sim, a imprensa é clubista, mas ela não é clubista para o Flamengo, nem para o Remo, nem para o Paysandu. A gente vai já entender. Por que, que a Globo ela passa muitos jogos do Flamengo? Ela passa muitos jogos do Flamengo e do Corinthians porque são times de grande audiência ou porque estão disputando grandes campeonatos, né? A mesma coisa a gente pode entender para cá. Só que no caso de Remo e Paysandu, como existe uma torcida dividida, nesse caso que o Remo vive agora um período interessante de Série a audiência maior vai ser, obviamente, para o clube do Remo, né? Não é à toa, galera, e aí eu já falei isso com vocês aqui mil vezes. Apesar de eu sempre dizer que minha torcida é maior e a torcida do Remo vai dizer maior, no Pará, galera, cara, eu saio na rua, eu fico olhando camisa, não dá pra dizer quem é maior. Existe pesquisa que já disse que era do Paysandu, depois já teve pesquisa que disse que era do Remo. Cara, tu olha na rua, é metade, metade, não tem pra onde correr. Só que agora que o Remo vive um bom momento, é só tu ver. Por que, que os estádios vão aquela galera modinha que tira fotinho e posta nos stories? Isso aconteceu também com o Paysandu, né? Isso também já aconteceu. Isso acontece com o Flamengo. Porque você junta um time, aquele núcleo duro de torcedores fanático, e aí adiciona isso aos chamados torcedores modinha. E isso se reverbera para canal de YouTube, para a própria televisão, né? Transmissão de jogos. Então, obviamente que a imprensa ela tem um clube, e qual é o clube dela? A gente vai descobrir no final. Ela tem um clube, qual é o clube dela? A grana. Então ela pensa o quê? Na audiência. Essa aqui é o clube da imprensa, né? Por que, que o clube da Globo é o Flamengo? Porque o Flamengo avançando mais, ele vai ter muito mais audiência porque tem mais torcida. Aqui no Pará, embora seja meio a meio, no momento o clube do Remo é um clube que vive em melhor fase e, portanto, estando em melhor fase, vai ter mais torcedores, vai ter mais gente assistindo jogos e com isso a imprensa vai dar uma cobertura maior. É só tu ver, ano passado na Série B, a cobertura das emissoras eram metade metade. Hoje em dia é 70 a 60% para o Remo e o restante que der para o Paysandu. Se tu for pegar, né, porque é aquela história, o pessoal acha que futebol, eu sempre brinco, né? O pessoal acha que futebol começou em 2025, né? Futebol não começou em 2025 quando o Remo teve acesso. Por exemplo, lá em 2002, quando o Paysandu tava naquela era de ouro, né? Daí a galera do Remo ficar sacaneando de museu. Cara, tu via esporte, o Remo parece que não existia, cara. O Remo parece que não existia, parece que era um time que não existia. Por quê? Porque naquela época a torcida do Paysandu cresceu muito. Tá aí, uma coisa eu vou dar a César o que é de César. Eu acho que até 2002, eu acho que a torcida do Remo era ligeiramente maior. É porque eu lembro que eu ia no Mangueirão Bandola, né, e a torcida do Remo era um pouquinho maior. Após a era de 2002, que é a era de ouro do Paysandu, e aí isso só confirma o meu argumento de que quando o time está em boa fase a torcida aumenta, eu acho que naquela era de 2002 o Paysandu igualou em torcedores. Por quê? Porque quem estava em boa fase, a imprensa mostrava basicamente só o Paysandu, automaticamente você cresce o número de torcedores.
Eu fiz até uma entrevista aqui, um podcast, depois posso até deixar linkado para vocês, com um colega que é muito conhecido, né, o G. Beckman. Ele era remista, mas em 2002 que aconteceu, ele virou Paysandu. Por quê? Porque o Remo ficava sem divisão, o Remo disputava C, disputava B. Então ele pegou aquela fase boa do Paysandu e virou o Paysandu, né? Então vejam que a fase ela tem muita relação com a audiência, né? Aí o cara vai dizer assim: ah, não, mas por exemplo, no nosso caso, a gente tem filho de fulano, filho de determinado político que é diretor do Remo. Legal. Enquanto, sob o ponto de vista financeiro, o filho está lá, ou o sobrinho, ou o tio, seja quem for, e você puder unir o útil ao agradável, sou Remo ou sou Paysandu, e com isso a minha parcialidade tá dando lucro ou não está impactando na minha empresa, é legal. Mas se essa parcialidade dificultar o lucro da minha empresa, claro que o dono da emissora vai mudar essa linha editorial. Ou tu acha que a linha editorial do Flamengo é pró-Flamengo, porque o Roberto Marinho, a galera lá, Irineu Marinho, são tudo flamenguista de coração. Ah, eu vou sacrificar minha audiência em nome do Flamengo. Claro que não. A mesma coisa aqui no Pará. Tu acha que a emissora X ou Y, ou o político X ou Y, ele vai sacrificar o negócio dele por conta de um clube? Claro que não. Agora, se ele puder unir o útil ao agradável, opa, meu time está em boa fase, ou existe a possibilidade de eu dar um empurrão pro meu time com a minha emissora. Aí, beleza, tudo bem. Mas na prática mesmo, o clube de qualquer imprensa é o do dono da. Lembra, imprensa é uma empresa, né? E o empresário ele visa o quê? Ele visa lucro. Ainda que tu tenha um diretor ali dentro que é declaradamente remista, se aquela parcialidade dele começar a dificultar os lucros daquela imprensa, aí sim, aí pode ser que o dono intervenha. Mas enquanto esse clubismo aí não impactar, o dono da imprensa não quer saber, né? O dono daquela empresa lá de comunicação não quer saber. Então, ao fim e ao cabo, galera, a imprensa ela tem um partido. Qual é o partido? Grana, né? Grana, como qualquer outra imprensa, né? Então, o remédio para isso não tem jeito, né? Como qualquer isso também não é uma ode à imprensa, tá? Esse vídeo não é uma ode à imprensa. A imprensa é muito importante para a liberdade de expressão, só que toda empresa tem seu lado. Daí que aquela velha conselho da tia Chiquinha lá do primário, né? De para quem estudou SPB, por exemplo, diversifique sua fonte de informação, né? Então, eu sou de esquerda. Se eu sou de esquerda, diversifique, não fique só nos canais de YouTube e das imprensas que são ligeiramente de esquerda. A mesma coisa. Eu sou um cara de direita, eu sou um cara conservador. Não fique assistindo só Jovem Pan. Vá assistir outras coisas para você diversificar a sua opinião. Eu sou da esquerda, não fique assistindo só ICL, só Brasil 247. Assista outras coisas para você diversificar a sua opinião. A mesma coisa em relação ao futebol, né? Claro que no nosso caso a gente tem um lado muito bem declarado, no nosso caso o Paysandu, mas para você não se alienar e achar que, meu Deus, uma teoria da conspiração, querem acabar com o Paysandu, porque a imprensa X vai acabar com o Paysandu, não. Diversifique, mesmo que eu sou Paysandu, mesmo sabendo que as emissoras que vocês já sabem têm diretores que são remistas, eu vou assistir para eu não ficar preso numa bolha de Paysandu e achar que existe uma teoria da conspiração. A gente já viu aí uma determinada emissora troca de farpa de dois lados, né? Da diretoria do Paysandu com esses determinados jornalistas de uma determinada emissora, porque existe algo ali por trás. Não é o simples fato de ser o Paysandu e o diretor da emissora ou da emissora X ou Y ser remista. Existe algo entre eles ali que transcende o fato de ser Remo e Paysandu. Acho que a gente não pode ser inocente de achar que um jornalista ele simplesmente vai comprar uma briga pelo simples fato dele ser Remo. Tu acha que o dono da empresa vai deixar isso? Não vai deixar. Ele vai observar, cara, isso aqui vai dar um prejuízo para minha empresa, porque a torcida do Paysandu vai ficar chateada, ou vice-versa. Lá em 2002, a torcida do Remo vai ficar chateada, né? Então o dono da empresa vai olhar, cara, o que é que me dá lucro? O que é que faz eu ter audiência? É um time que está na Série A e tem mais torcedores por conta do momento? Então vamos nessa, né?
Agora, é claro, se o diretor tá ali e ele for torcedor daquele clube, melhor ainda, né? Mas a imprensa em si, a emissora, a empresa propriamente dito, essas, galera, eu posso dizer para vocês que o clube delas é isso aqui, ó, como qualquer outra imprensa. Liberdade de expressão é legal, a imprensa tem sim que cada vez mais ter liberdade, mas a gente não pode esquecer que a imprensa é uma empresa que visa lucro. Eu acho engraçado quando o repórter diz assim: não, mas eu tô aqui porque o favor que você está fazendo de dar entrevista, de esclarecer, não é para mim, é para o público, porque o público que vai ser, não, querida. A imprensa está interessada em audiência para vender. Se vender for fazer um conteúdo parcial, ela vai fazer. Se vender for fazer um conteúdo baixo nível, como a gente vê em muitas empresas de comunicação, ela vai fazer, porque ela vai visar o lucro, que é a primeira regra de uma empresa, né? Mas eu queria saber aí a tua opinião, né? Tu acha que, por exemplo, quando a Globo dá muita ênfase aos jogos do Flamengo, ela tá sendo boazinha, ela tá sendo imparcial, ou ela tá sendo parcial porque ela tá visando alguma coisa? Coloca aqui nos teus comentários. Outra pergunta que eu quero saber: tu acha que existe imprensa clubista aqui no Pará? Se existe, coloca aqui: a imprensa X é clubista, a imprensa Y não é clubista. Quero saber aqui a tua opinião. A minha opinião é que esse clubismo é um clubismo por grana, por audiência. Não existe um clubismo propriamente dito. Mas, como eu não sou dono da verdade, quero ouvir tua opinião. Coloca aqui nos comentários. Forte abraço, tchau, tchau e até a próxima.